Era um caminho quase sem pegadas, onde tantas madrugadas folhas serenarão. Era uma estrada, muitas curvas tortas, quantas passagens e portas ali se ocultarão. Era uma linha sem começo e fim. Chegamos ao último episódio dessa temporada com um convite muito especial. Hoje vamos abrir o coração e compartilhar a nossa história com a agroecologia e a agrofloresta. Talvez você também já tenha sentido isso. Uma conexão forte com a natureza desde a infância. Como subir em árvores para ver tudo de cima. Ou descobrir vida na terra escura no quintal da avó. Para nós, essa relação sempre foi além do plantio. É uma forma de enxergar o mundo. Um reencontro com algo ancestral e profundamente humano. Não escolhemos a agrofloresta e a agroecologia apenas por técnica ou produtividade, mas porque nelas reencontramos uma parte de nós que sempre esteve ali, adormecida, pronta para despertar. O episódio de hoje é um espaço de afeto e inspiração, para lembrar por que começamos e reafirmar o nosso compromisso com cada muda plantada, cada fruto colhido e cada conexão refeita com a terra. E, claro, com pessoas como você. Porque plantar agroflorestas é mais do que cultivar solos férteis. É nutrir almas e reacender esperanças. Então, respire fundo e abra o coração com a gente. Essa é a nossa história. Uma história feita de terra nas mãos, olhos atentos às sementes e corações prontos para espalhar florestas. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. Venha conhecer melhor nossa jornada aqui no seu espaço agroecológico. As minhas melhores lembranças de infância estão sempre acompanhadas de cheiros, sabores e texturas. Brincar tinha cheiro de terra molhada e mãos sujas. Eu fazia muitos bolos de terra e enfeitava-os com flores. Em meio a uma brincadeira e outra, minha avó me chamava para ir colher alguma coisa com ela. E aí então a brincadeira tinha gosto. De morango, de amorinha, de figo, de tomate e cereja. Talvez eu nem soubesse, mas aquelas idas à roça de minha avó, os passeios nos sítios de parentes, onde eu comia muita laranja, uva, bergamota e pêssego. Aquelas colheitas, aqueles plantios, aquelas podas, me marcariam para sempre. Como diz Manuel de Barros em um dos seus poemas, acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. E a gente só descobre isso depois de grande. A partida dos avós é sempre muito triste. Mas minha avó, até seu último dia de consciência, carregou com si suas plantas. Por muitos anos, colhemos em seu terreno seu legado. Ela se foi, mas o limão, a laranja, a carambola, a amorinha, a jabuticaba, a banana, a acerola, o maracujá, a bucha e o chuchu continuaram a produzir por longos anos. Até que um dia o terreno foi vendido. Tudo foi derrubado e construíram casas. Aqui eu já era adolescente, na cidade grande, inserida na tecnologia. E confesso que por muitos anos não olhei mais para as plantas. Só quando eu ficava gripada. E aí então eu me lembrava dos chás com folhas de limão e poejo do terreno de minha avó. E daquela criança que brincava com a natureza, eu me encontrei nas artes. Desenhava, escrevia, pintava. E como disse o Zé em um episódio, mas a vida tem um jeito curioso de nos plantar onde a gente pertence. E através das artes,
eu decidi vir cursar licenciatura em artes na UFPR. Enquanto o curso andava, eu me sentia meio frustrada. E aos poucos também estava conhecendo o curso de agroecologia no campus. Após 3 anos de licenciatura, eu não aguentava mais. E chegou a época do estágio. E eu lembro certinho de eu na sala de aula, o momento que eu decidi que aquele seria meu limite. Tranquei o curso e fui viajar um pouco. Fui em alguns eventos de agroecologia em Minas Gerais, ali em Machado e Alfenas. Fui em campos com um curso de agroecologia, como de Planaltina, Distrito Federal. E mesmo tendo o curso aqui do meu lado, foi pelo Brasil, pelas festas, pelos encontros, pelas lutas, abundância e celebração, que eu realmente decidi que era isso que eu queria. Eu fui longe, para encontrar o que habitava dentro de mim. Na agroecologia, eu encontrei um refúgio mental e espiritual para me compreender nesse mundo. Compreender meus anseios, minhas revoltas por justiça e a minha esperança de um mundo melhor. Quando olho para trás, eu agradeço a cada semente plantada que me trouxe até aqui. E é por esses encontros, essas transformações e o potencial de poder esperançar é que me dedico. E aqui eu acho que eu posso usar o plural representando o Zé. Nos dedicamos a divulgar a agroecologia, a plantar, a espalhar a palavra das florestas. Hoje eu sei que o meu quintal agroecológico é maior do que o mundo, pois ele me dá comida sem veneno, regenera o solo, é um espaço de vida que gera mais vida, dá exemplo, é meu laboratório vivo de aprendizagem, é inspiração, e me conecta diretamente com o grande legado de minhas bisavós e avós. E é nesse reflexo, nesse encontro, nesse reconhecimento que me construo como Claire. Tenho muito orgulho de ser a única descendente que, com as mãos na terra, se conecta com saberes e vivências de nossas matriarcas. E aqui estamos, e pretendemos ficar, ocupando todos os espaços, físicos e virtuais, com esperança, com luta, com conteúdo de qualidade, com amor e os pés firmes na terra. Quando somos crianças, engatinhamos feito um gatinho no chão. Às vezes, a gente até pega a terra e põe na boca, porque nós estamos imersos na mãe natureza. Não como esse sujeito cheio de cérebro, mas como um organismo cheio de vida, com um coração pulsante, com a alma totalmente entregue à beleza da existência da vida. Ailton Krenak. Nós estamos sempre atrás de um futuro, e ele está aqui, ao seu redor, ao meu redor. O futuro não virá. O futuro é agora. O futuro é agora. São fluxos, refluxos, influxos. Minha história com a agrofloresta começou muito cedo. Eu sempre fui aquela criança que gostava de subir nas árvores, sentir a textura das cascas na mão, observar as folhas contra a luz do sol, e se tem uma coisa que eu sou bom, é subir em árvores. Na horta da minha avó, aprendi a mexer na terra, descobrindo que ali tinha muito mais vida do que os meus olhos conseguiam perceber. Na infância, vendo uma cobra de vidro pela primeira vez, ainda parece fresco na minha memória. Foi cavando na terra daquela hortinha que sentia o cheiro da terra preta, a vida fluindo e, claro, os xingos da minha avó por acabar com as plantas dela. Outra coisa que sempre fiz foi desenhar, e muito. Flores, insetos, robôs e principalmente janelas. Era através delas que aprendi a contemplar o mundo. Cada janela se tornava um convite a perceber o delicado movimento das árvores, o lento navegar das nuvens e a dança sutil da luz com as sombras. Desenhar janelas me ensinou a ver a natureza como quem descobre segredos escondidos entre as molduras do cotidiano. Ainda criança, a minha mãe, assim como muitas mães de vocês,
Precisava de um descanso dos 3 filhos nas férias escolares. Então eu frequentava constantemente colônias de férias e acampamentos. Passava horas em cima dos galhos, sentindo o cheiro do mato e ouvindo os passarinhos brincarem entre as folhas. Eu era esse tipo de criança esquisita. Aquela que some do meio dos adultos e quando o acham, ela tá deitada olhando um galho cheio de líquens, ou uma pena caída no chão, enquanto rabisca um papel ainda mais rabiscado. Ali, em meio ao deslumbre infantil, eu passava horas admirando uma teia de aranha, um besouro brilhante, uma folha que conseguia não se molhar de alguma forma, ou apenas assistindo os cães brincarem. Sempre fui fascinado pela simplicidade complexa da natureza e toda sua beleza nos pequenos momentos. Em meio ao caos da natureza, era e ainda é o que realmente acalma meu coração e o meu espírito. Eu fui criado em uma religião que não me fazia sentido, não tocava o meu coração e nunca me confortou. E olha que eu tentei. Mas encontrei conforto em algo que parecia muito mais antigo e verdadeiro para mim: a conexão com a natureza. Descobri-me ligado profundamente aos ciclos naturais, ainda muito jovem. Ou será que sempre fui assim? A escola me ensinava que Deus estava no céu, mas meu coração batia diferente, era quando eu estava no mato, e foi a floresta que sempre me abraçou. Aos poucos eu entendi que minha espiritualidade tem cheiro de mato, som de vento, gosto de fruta e formato de bicho. E eu decidi estudar a biologia para entender melhor esse mundo que me encantava tanto. Já durante a faculdade, eu estudava a agrofloresta sem saber, pois tudo estava dividido em diversas disciplinas. Mas ainda ficava encantado com cada detalhe. Eu mesmo nunca fui muito bom estudioso, mas na faculdade eu fazia questão de aprender mais e mais. E só após de formado descobri que essas partes podiam se juntar, de maneira inteligente e harmônica, para enfrentar muitos dos problemas que vivemos. E foi também durante a faculdade que encontrei alguém que compartilhava essa paixão pela vida verde e pelo cultivo consciente. E depois de muitos anos, me juntei com uma botânica, minha maior companheira nessa jornada de sonho e realidade. Nosso desejo de viver na roça, próximos à terra, tornou-se realidade. Acho que um pouquinho mais desejo meu. Assim comecei a aprofundar meus estudos, compreendendo melhor a agroecologia e percebendo a abrangência e a importância dela na construção de um futuro mais conectado à terra e a tudo que eu tanto amei e sempre respeitei. A agrofloresta, para mim, é muito mais que uma técnica ou um sistema agrícola. É uma maneira de viver e uma maneira de ver o mundo. Agroflorestar é, antes de tudo, reconectar-se com o conhecimento ancestral de que somos parte de algo muito maior. Um ciclo contínuo e interdependente e, para mim, até um acalanto espiritual. Hoje percebo claramente que minha paixão pelas agroflorestas começou muito antes do meu contato com o conceito formal. Ela nasceu no menino que gostava de subir em árvores, no adolescente que buscava sentido na natureza e no adulto que escolheu plantar vida e abundância. Cada vez que planto uma árvore ou colho um fruto, eu entendo mais profundamente que somos parte de algo muito maior. E que, plantando agroflorestas, estamos cultivando não apenas a terra, mas também a minha própria alma. No fim das contas, eu me apaixonei pelas agroflorestas como quem reencontra algo que sempre esteve aqui. E talvez o episódio de hoje seja para te lembrar que, se você olhar bem, talvez você também já tenha se apaixonado por uma árvore, ou um animal, ou quem sabe até por uma floresta inteira e não sabia. E esse não é um episódio de despedida. A gente não tá encerrando nada. Só estamos respirando fundo antes do próximo passo.
Esse episódio, na verdade, é mais um convite. Um tempo para olhar para dentro. Lembrar por que começamos e sentir que estamos juntos nesse caminho. Aqui a gente falou um pouco mais da gente, das raízes que nos trouxeram até aqui. Porque às vezes é importante lembrar que por trás das técnicas, das práticas, das falas, tem gente plantando com o coração. Nós aqui do Muda Floresta somos pessoas comuns, sonhadoras e apaixonadas pela vida em sua forma mais diversa. Não somos apenas vozes atrás do microfone. Somos mãos que cavam a terra, olhos que observam o crescimento das plantas e corações que se emocionam com o simples gesto de semear esperança. Nosso compromisso é com esse mundo vivo e nossa alegria é poder compartilhar essa jornada com você, que nos ouve, sente e questiona. E, acima de tudo, acredita que juntos podemos transformar realidades. Se hoje falamos tanto de agrofloresta e agroecologia, é porque elas são caminhos que relembram a nossa verdadeira essência. A essência da vida, da colaboração, do respeito profundo pelos ciclos naturais. Em meio ao caos climático, ecológico e social que vivemos, plantar agroflorestas é plantar esperança. E cá estamos, num mundo doido, tentando plantar floresta onde antes era só vazio. Tentando refazer as conexões que nos roubaram. Tentando lembrar que ainda dá tempo. Sim, a gente vive tempos difíceis. O ecocídio e todas as crises estão aí. Mas também está aqui esse podcast. Está aqui você que escuta. Está aqui cada horta urbana. Está aqui as lutas indígenas por terra e território. Cada quintal com cheiro de composto. E está em cada criança que ainda se deita para olhar o céu por um buraco na copa de uma árvore. Então a próxima temporada vem com os pés mais firmes na terra, trazendo temas mais práticos, mais ferramentas e mais manejo. Mas antes disso, a gente quis deixar esse espaço de inspiração, de memória e de afeto, porque não existe prática que se sustente sem sentido. E a floresta que a gente planta fora é só reflexo da floresta que a gente cultiva aqui dentro. Que a sua paixão pelo verde, pela terra, pelas árvores cresça tanto quanto as mudas que você planta. E lembre-se, cada um de nós, ao plantar, ao cuidar da terra, está cultivando também uma nova consciência. É como desenhar janelas novamente. Olhar para o mundo e para si mesmo com olhos de quem acredita que outro caminho é possível. Que esse episódio te inspire a seguir firme, com os olhos atentos e o coração aberto. Que você continue plantando vida, esperança e consciência por onde passar, sabendo que não está sozinho nesta caminhada. E a nossa história continua na próxima temporada, manejando o caos controlado da agrofloresta. Até breve, na próxima temporada, com comemoração de 1 ano do nosso podcast Muda Floresta, com muitas novidades, e quem ganha os presentes são vocês. O que é natureza? Pergunta difícil de se responder, porque nós também fazemos parte dela, e sem distância suficiente para encará-la. Em mim ela brota de meu âmago, qual semente que rompe a terra. Natureza. Como explicar o seu significado único e total? Como entender sua simplicidade enigmática? Nem me lembro como ou quando me ensinaram ou li essa palavra, mas não explicaram. E, no entanto, entendi. Quem não sabe o que é, jamais chegará a saber. Há coisas que não se aprendem. Clarice Lispector. Florestas ou nada.